Aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nesse momento. Te agradecemos por Sua bondade, Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Glória a Deus. Outrora nós éramos inimigos, Senhor. Porém, fomos reconciliados por esse amor tão maravilhoso. O Senhor tem sido tão bom para nós, Pai. E nós entramos com ações de graça na Tua presença, orando, Deus, e Te agradecendo pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, Pai, pela comida que nós comemos. Ó Espírito Santo, derrama a Tua graça. Eu me dirijo agora, Senhor, a esses pedidos de oração, meu Pai, que tem sido colocado nessa caixa, nesse gasofilácio de oração. E nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor. E que verdadeiramente nós possamos, ó Deus, estar conectados contigo. Ó Deus, ver a Tua manifestação, ver o Teu poder, ver a Tua graça. E em nome de Jesus, Deus, que toda maldição, toda depressão, toda opressão, todo problema espiritual, ó Deus, psicossomático, todo problema, Senhor, de ordem sentimental, financeira, que através dessa oração e da fé que nós, ó Deus, colocamos agora diante do Senhor, assim como a Tua palavra nos instrui a fazer prova do Senhor, ó Deus, se temos sido fiéis, assim como a Tua palavra nos instrui, aqui nós fazemos prova e pedimos a manifestação da Tua fidelidade sobre a vida de cada um. Ó Deus, quebra toda barreira financeira, que haja prosperidade, que haja manifestação do Teu poder sobrenatural, Pai. Porque assim como a Tua palavra diz, sem Ti nada nós podemos fazer. E nós somos dependentes do Senhor. Ó Deus, as pessoas que estão aqui conosco, Pai, que o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus, derramando o Teu poder, derramando a Tua graça. Nós unimos a nossa fé, Pai, e expulsamos todo o mal, qualquer fortaleza da mente, qualquer problema espiritual, ó Deus, que tenha sido levantado como uma barreira para atrapalhar, Senhor, a atuação, sido levantado como um muro, que muitas vezes até utilizamos para ficar em cima dele, e não tomamos as decisões corretas. Espírito Santo, em nome de Jesus, que esse mal saia, nos dê força contra o pecado, nos dê uma vida de santidade para honrar o Teu nome, bendizer ao Senhor, exaltar a Ti, ó Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, de toda adoração, Pai. Nós estamos aqui buscando ao Senhor, Deus. Nós estamos aqui exaltando ao Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é bendito, só o Senhor é exaltado, é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor. Ah, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, quer seja por palavras, por gestos, por atitudes. Ó Deus, nos ajude a cada dia sermos melhores, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Mente infinito, o amor de Deus, ó que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso, oh Deus, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Nós Te exaltamos, Deus. Nós Te bendizemos, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Sejam bem-vindos, irmãos, bem-vindas, nesse momento de oração que nós nos propomos a estar juntos. E hoje será um momento um pouquinho diferente, porque nós vamos estar
contando um testemunho da nossa vida. Talvez muitos irmãos até se perguntam como o meu pastor se converteu. Talvez alguns amigos que nos conhecem, que nos acompanham nas redes sociais, e curiosamente tem bastante gente que nos acompanha, sempre perguntam, pastor Isnael, como é que ele se converteu? Alguns até fazem questão de chegar e fazer essa indagação. E eu nunca fui um pastor de contar muito testemunho, de contar muita história. Eu sempre prezei por pregar a palavra na sua integralidade, no seu sentido mais amplo e sempre pregando de forma expositiva. E hoje falar um pouco sobre mim é complexo porque não é algo que eu tenho muito costume de fazer, a não ser comigo mesmo. Então dividir isso com você, para mim hoje é algo libertador, porque nunca tive essa experiência de contar na íntegra o meu testemunho. Não vou prometer ser breve, até mesmo porque é a primeira vez que eu vou fazer isso. Obviamente que nós partiremos de um contexto bíblico, levando em consideração aquilo que Deus ele fez por nós. Eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Eu já peço a você, compartilhe, curta. E a gente tem um recadinho muito importante para você que nos acompanha, para você que é membro da nossa igreja. A gente pede a sua ajuda para estar assinando o nosso canal no YouTube. É muito importante o seu comprometimento com isso, e não só você assinar, mas por bondade você está divulgando, fazendo com que outras pessoas também elas estejam assinando, estejam de alguma maneira interagindo, porque vai nos ajudar de uma maneira extremamente profunda. Então conto com você para nos ajudar nessa empreitada. Assine o nosso canal no YouTube, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós temos ali muitos materiais teológicos que vão te ajudar. Temos também alguns vídeos que foram feitos na época que nós fazíamos um programa muito abençoado chamado Programa Superação na Hiper TV. Está lá, de repente você que deu uma entrevista, você que participou conosco, que ainda não assistiu todos os episódios da nossa primeira temporada do programa Superação que aconteceu na Hiper TV, está lá, e a gente fica muito feliz em abrir essa oportunidade para você, com ótima qualidade, palavras excelentes, ótimas entrevistas na área de saúde, na área de educação, dentre outras áreas que eu tenho certeza que vai te edificar. Então, esteja nos procurando na rede social, no YouTube, no Facebook, dentre outros, e eu quero deixar esse recadinho para você rapidinho. Não sai daí não, aguenta aí que daqui a pouquinho nós temos o nosso testemunho para edificar a sua vida. Amém? Minha querida, que bom ver você aqui. Não passe esse vídeo, espere até o final, tem um convite super importante para você. Eu gostaria que você estivesse curtindo a nossa página no YouTube, o Isnael de Souza, que é a página da Igreja Batista Ágape em Além Paraíba. Ficarei muito feliz com a sua ajuda, com a sua participação, um conteúdo super abençoado para que você saia edificado e tenha de fato a resposta de Deus para a sua vida. Você que vive uma crise existencial, problemas financeiros, problemas familiares, problemas relacionados à sua saúde, Deus ele tem uma palavra para mudar a sua história. Te espero na página Igreja Batista Ágape, escrita com meu nome, o Isnael de Souza, e você pode estar se inscrevendo, curtindo, compartilhando nas redes sociais. Conto com você, um ósculo santo no seu coração. Até a próxima. Voltamos, pessoal. Glória a Deus. Estamos de volta. Conto com todos vocês. Em nome de Jesus, compartilha e curta. E conforme eu disse, estamos aí nas redes sociais. A sua ajuda é muito importante para que nós venhamos lograr êxito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, você que tem a sua Bíblia, acredito que você já tenha pegado nesse meio tempo que a gente foi lá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos,
no capítulo de número 8, versículo de número 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, é um texto que todos nós conhecemos, um texto que é muito rico, um texto que traz uma reflexão muito profunda acerca do que é a verdade. Quando nós entendemos esse contexto, a palavra verdade no grego, ela tem uma conotação de revelação, ela tem uma conotação de profundidade, de esclarecimento, de entendimento. Aquele que prega e vive a verdade, ele é considerado sábio. E a palavra sabedoria na Bíblia, no seu sentido mais profundo, ela traz a ideia de domínio sobre algo que nós fazemos ou algo que nós sabemos, porém é um saber prático, é um domínio verdadeiramente importante, porque todo sábio ele tem domínio sobre aquilo que ele conhece. E não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático. Então você vai observar que em muitos textos a palavra sabedoria ela estará sendo direcionada para pessoas que tinham uma profissão. A palavra sabedoria ela estará sendo direcionada para pessoas que tinham uma habilidade, infelizmente até mesmo, de enganar as pessoas. A sabedoria muitas vezes ela é direcionada para pessoas que de fato tinham um ministério, como profetas, dentre outros que nós poderíamos citar. O próprio Salomão, como rei, por ser um bom rei, foi considerado sábio, até mesmo pelo conhecimento que ele detinha. E conhecer a verdade é aplicar a sabedoria de Deus em todos os aspectos possíveis. E sabemos, querido, que a verdade, segundo o que o mundo propõe, ela tem muitas vertentes. Existe aquilo que nós chamamos de verdade filosófica, que é a maneira que nós entendemos a vida. Existe a verdade existencial, ou seja, é a maneira que nós nos sentimos acerca de tudo que nos cerca, de tudo que nós somos, para onde nós iremos, para onde nós, de fato, precisamos estar sendo direcionados, ou de onde nós viemos. Isso tem a ver com a nossa existência. E tudo isso pode ser preenchido com a presença de Deus. E existe uma verdade que é absoluta, que é a verdade bíblica. Todas as verdades que eu citei anteriormente são verdades relativas, mas a verdade bíblica, ela é absoluta, porque a palavra de Deus, de fato, é a verdade. Por isso que nós lemos aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, falando sobre isso, a verdade que é Cristo, há muitos anos atrás me libertou. Eu me recordo que na data de 17 de julho de 2002, eu de fato entreguei a minha vida para Jesus. Eu me recordo que na minha tenra infância, meus avós, já falecidos, eles me levavam para visitar uma igreja que existe até os dias de hoje, do bairro Santa Rita, próximo ao bairro onde nós moramos, que é a Igreja Metodista Canaã. E ali eu me recordo que havia muitas atividades que eu participava, cantava com as crianças, apesar de não conhecer Jesus, de não ter uma aliança com eles. Eu ia ali e eu sentia que era um local bom para se estar. Eu sentia que havia algo diferente quando se utilizava o nome de Jesus. Mas devido aos meus avós eles terem ido embora para outra cidade, eu me recordo que muita coisa na minha vida naquele período mudou. E a minha infância, apesar de ter sido uma infância feliz, foi também uma infância muito conturbada devido aos problemas que nós tínhamos, devido às nossas condições financeiras, às dificuldades que nós enfrentávamos. Infelizmente, pelo fato dos meus pais, eles não conhecerem Jesus, eles tinham um relacionamento muito conturbado. E eu vivia sempre em meio a brigas intensas, vorazes, que mexiam muito comigo, atrapalhavam muito meu desempenho na escola, a minha concentração, o meu foco.
E com o passar dos anos eu fui perceber que o fato de eu não conseguir concentrar na igreja porque eu tinha muitos problemas em casa. Porque a minha família ainda não conhecia a verdade que era Cristo. O Cristo que liberta, o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E vivendo isso, irmãos, longe dos meus avós, que foram levar sua vida em Petrópolis, uma cidade que eu amo, de todo o meu coração, a minha segunda cidade, eu costumo dizer, eu me recordo que, naquele período, minha mãe, todas as vezes que ela ia na casa de alguns familiares, ela também frequentava um centro de Umbanda. E eu gostava de ir com a minha mãe pela viagem, pelo passeio, porque eu ficava na casa das minhas tias, dos meus primos, mas era um período que para mim era muito assustador, muito aterrador. E minha mãe, para tentar solucionar o problema do seu relacionamento, ela buscava ajuda nos espíritos. E óbvio que eu não estou aqui fazendo esse vídeo para atacar nenhum amigo que seja espírita, seja kardecista, seja umbandista, levando em consideração que meu pai também era espírita kardecista. E a gente sabe que muitas dessas religiões fazem um ótimo trabalho social em suas comunidades. E nós temos uma admiração muito grande por esse trabalho que é feito e um respeito muito profundo a toda e qualquer liderança que de fato leva a sério aquilo que faz. Todavia, a gente entende, segundo que a palavra do Senhor nos instrui, que a verdade ela está em Cristo. Que muitas vezes, por não servirmos a Cristo, podemos estar servindo demônios e sendo enganados por isso. Por muitos anos, eu e a minha família vivemos dessa maneira, sendo enganados, sofrendo. Eu me recordo que a nossa vida era muito difícil. Eu entendo que na década de 80 era um período difícil para todos nós. A década de 80 foi um período muito complicado economicamente, mas também foi um período intensamente de perseguição espiritual. Eu me recordo quanto eu sofria, eu tinha visões. Eu falava com um amigo imaginário que tinha o nome de um demônio, e eu conversava com ele. E quantas vezes, irmãos, devido a não conhecer a Deus, eu era levado a fazer coisas que eu não entendia o porquê eu fazia. Coisas que fugiam do meu controle. Situações que aconteciam na minha casa que eu, francamente, ficava sem entender. Me recordo um episódio em que sempre era até citado e mencionado que o meu pai chegou em casa transformado, possesso. E quando ele entra agressivo dentro de casa, e meu pai era uma pessoa calma, uma pessoa boa, e de repente ele entrou agressivo, ele foi direto numa panela de feijão que estava no fogo, ele arrancou a tampa daquela panela de feijão, que na verdade era uma panela de pressão, ele pega aquele feijão fervendo e toma aquilo, sem o mínimo dano. Então esse era o contexto que eu estava acostumado a viver. Quantas brigas eu tive que intervir por conta das agressões que ocorriam, ao ponto dos meus familiares, meus pais, eles pegarem facas para se agredirem. Quantas vezes eu tive que intervir? E esse foi o ambiente que eu cresci. Eu não conseguia entender o porquê aquilo acontecia. Eu não conseguia entender. E vivendo nesse contexto, entre toda essa complexidade religiosa, toda essa diversidade espiritual que eu vivia, eu percebia que alguma coisa errada acontecia. E chegou um determinado período da minha vida que eu parei de crer em Deus, porque eu não acreditava num Deus em que Ele poderia infligir tanto sofrimento a uma criança. Mas eu sentia que mesmo assim o meu coração era um coração feliz. Eu me recordo de bons fatos que eu vivi na minha infância. Eu me recordo que muitas coisas aconteceram na minha vida e muitos livramentos Deus me deu, apesar de eu não saber que era Deus, apesar de eu não entender ainda que existia um Deus que, na sua verdade, no seu poder, na sua graça, Ele estava a cuidar de mim, assim como Ele cuida de você, se você crer. De repente você vive uma vida conturbada, uma vida difícil, uma vida complexa. Entenda que essa é uma parte da sua história. Deus, Ele está trabalhando na sua vida para que verdadeiramente, no futuro próximo, Ele possa te abençoar. E não somente dar o que você quer, mas dar aquilo que é necessário para que você cresça, para que você entenda a vontade e o poder dEle na sua vida. E nessa minha infância, que era muito conturbada,
eu, apesar de não ser infeliz, era uma criança muito confusa. Eu não entendia quantas coisas ruins me aconteceram nesse período. E eu vou falar algumas coisas aqui. Eu me recordo de uns livramentos que Deus ele nos deu. Certa feita, minha mãe me leva para esse centro, uma cidade próxima. E ali, sempre alguma coisa estranha acontecia. E um belo dia, o centro começou a pegar fogo. E naquele momento, as crianças estavam dormindo num quarto separado enquanto acontecia todos os atos religiosos naquele centro. As pessoas ficaram sem entender como as crianças conseguiram sair, porque de fato foi um livramento de Deus. Ninguém entende até hoje, né, como as crianças conseguiram sobreviver. Aquele local foi queimado. Graças ao bom Deus que não houve vítimas, mas foi um livramento que Deus nos dá, já apontando para o projeto e o plano que Ele tinha na nossa vida. E eu me recordo que após esse livramento, gradativamente a minha mãe ela começou a diminuir a frequência nesses locais. E, muito curiosamente, eu começava a me revoltar com aqueles espíritos, porque eu não aceitava ver o meu pai e a minha mãe brigando tanto, minha mãe buscando solução e essas coisas todas acontecendo, e vendo a vida de muitas pessoas que faziam parte daquilo, pessoas que viviam uma vida de derrota, um desastre espiritual, pessoas que estavam no álcool, na prostituição, na bebida, e eu naquele ambiente que de fato não me fazia bem, que eu não me sentia adequado. E o tempo foi passando, e eu perdi totalmente o contato com o evangelho que foi me dado na infância, e com o passar do tempo, a fé no meu coração, ela foi se esfriando totalmente. Ao ponto de eu entender, na minha concepção humana, que não existia um Deus. Fato que usar o termo existir para Deus é muito pobre, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ele está além da existência. Deus ele é emanente e transcendente e onipotente, tanto quanto onipresente e onisciente. Usar o termo existir para Deus é muito pobre. A existência ela pode sim ser utilizada para nós, seres humanos, porque de fato nós existimos. Mas o nosso Deus, ele é autoexistente, autossuficiente e autoemanente. Deus não precisa de nenhuma motivação para emanar e transcender, ou seja, para estar derramando a tua graça, derramando o teu poder, interagindo com tudo e com todos através da unção e da manifestação sobrenatural da tua presença. Nós, pelo contrário, precisamos de uma conexão para vivermos momentos de transcendência, levando em consideração que o que nós vivemos aqui na Terra é muito pouco perto daquilo que Deus quer que nós venhamos transbordar para todo sempre. E indo adiante, queridos, eu me recordo que com o passar dos anos, quando as coisas começavam a intensificar na minha casa, e nós saímos de um determinado lugar, no bairro Esplanada, onde a gente mora hoje, e viemos morar mais para próximo ao Rio, de Moeiro, onde eu moro atualmente. Aqui antigamente era chamado de Vargem, né, na rua Antônio Bernardo de Menezes. E eu me recordo que ao sair desse local, porque havia muita conturbação, muitas brigas com os vizinhos, problemas, e nós viemos para cá, e eu me recordo que foi por um momento muito bom. Quando nós chegamos na casa aqui, e eu sempre vi a movimentação dos pedreiros, amigos da minha família que sempre se reuniam, né, apesar dos pesares, eles não conhecendo Jesus, mas tinham um coração solidário, e talvez fique aí uma lição para todos nós, que precisamos ser mais solidários para aqueles que necessitam. E todos eles ali, sem ter dinheiro, às vezes bebiam, às vezes brincavam, às vezes não bebiam, às vezes somente conversavam, mas todos juntos, de alguma maneira, eles se propunham a ter um propósito e construíram uma pequena casa que eu morei durante muitos anos, pelo menos durante 25 anos. E naquela casa simples, que talvez deveria ter uns 50 metros quadrados, se tivesse, com telha de amianto, com alguns cômodos que não tinha ainda nem sido batido um contrapiso, apenas a terra estava ali para regular parte daquele terreno, daquele espaço geográfico. Eu me recordo que na nossa casa também, curiosamente, irmãos,
nós, por um período, não tínhamos luz. Mas para sair do aluguel, e com muito esforço, meus pais, eles construíram, minha mãe trabalhando, ganhando meu salário, meu pai vendendo peixe na rua, ganhando o salário dele quando ele trabalhava no hospital como carpinteiro. Essa era a profissão do meu pai. Minha mãe era empregada doméstica e trabalhava numa casa de família, que eu agradeço muito, a família da Maria Luísa, do meu amigo Guilherme, católicos que moram em outra cidade. Nesse momento, se eu não me engano, salvo engano, em Vassouras, mas fica aqui o meu carinho. Eu não posso deixar aqui de lembrar da saudosa Dona Fili, que sempre me tratou com muito carinho, com muito amor, como se eu fosse um dos seus filhos ou um dos seus netos. Casa em que eu aprendi muito também na família da Dona Terezinha, que foi diretora, professora aposentada da Escola Lafayette Cortes, em que eu vivi momentos assim muito importantes. E eu até agradeço muito a Deus, porque mesmo em meio a tanta consternação, tantos problemas, Deus ele cuidava de mim. Deus já estava me preparando para uma profissão que eu amo muito, que é ser educador, que é ser professor. E me colocou no meio de pessoas maravilhosas, pais que cuidaram de mim, mesmo com as suas limitações, mas com todo amor, com todo carinho, com todo esforço, faziam de tudo para não faltar o meu material de escola, faziam de tudo para não faltar o alimento. Confesso, irmãos, que naquele período foi muito complicado, porque nós vivíamos numa casa que não tinha todas as condições de saneamento básico. Era uma casa muito simples, e eu me recordo que naquele período os professores sempre pediam para que os alunos fizessem trabalhos em grupo. E eu me lembro que muitas vezes alguns coleguinhas até propunham: vamos na casa do Isnael para fazermos um trabalho em grupo. Alguns que me conheciam como Teco, era um nome carinhoso que eu tinha naquele período. E até um tempo atrás, se você viesse na esplanada, você não encontraria o Isnael, você só encontraria o Teco. O Teco, filho da Rosa, ou filho do Laladinho. Era assim que carinhosamente as pessoas me chamavam. E eu me lembro, irmãos, que o nosso Deus, eu não imaginava que isso ia acontecer. Só para agradecer a Deus. Eu me lembro que às vezes eu tinha vergonha de trazer os meus amigos à minha casa, porque a gente era muito simples, muito pobre. Talvez eu não teria nem um café para oferecer. E às vezes as pessoas reclamam tanto da vida. Essa geração de hoje não conhece a verdade da vida. Às vezes nós precisamos nos libertar dos nossos conceitos, dos nossos achismos, das nossas vontades, das nossas vaidades. Porque não tem o tipo de carne que eu gosto, eu vou brigar. Falou uma coisa que eu não gosto, eu vou brigar, vou partir para a agressividade, eu vou reclamar, eu vou murmurar contra Deus. O pastor me corrigiu, eu vou abandonar a igreja. Eu estou fazendo um serviço errado, eu sei que eu tenho que fazer o certo, e eu fico com raiva das pessoas. Irmãos, nós vivemos num período muito bom, louvado seja Deus. Sabemos que nesse exato momento há muitas complexidades no nosso país. Mas se formos analisar, nós ainda vivemos num período abençoado por Deus. E eu lembro que eu vivi muito isso, muita vergonha. Não porque os meus pais eram pessoas ruins, não, muito pelo contrário, eram pessoas ótimas. Mas por estar crescendo, era uma criança, já nesse período quase entrando na adolescência, eu tinha muitas dificuldades de entender essas coisas. Não porque eu queria o que o outro tinha, mas é porque eu sempre gostaria e pensava que eu poderia ter uma vida melhor. Eu sempre, quando eu ia brincar com os meus colegas, e eles vinham aqui, tive uma infância muito abençoada, né? Pessoas como o Alan, que hoje é o gerente da Rádio Juventude FM, onde a gente faz um programa, com muita alegria e com muito carinho. A gente brincava junto. Eu lembro que o Alan trazia alguns brinquedos, deixava aqui, porque no outro dia ele ia voltar. E a dona Lulu gritava lá do escadão: vamos embora lá! Gente, coisa boa. Mas é porque de fato a gente era muito simples. Eu vivi muitas rejeições. Eu, por ser muito fechado, ficar muito em casa, minha mãe tinha que trabalhar. E meu pai às vezes também tinha que fazer os seus trabalhos, fazer o seu biscate ou fazer outras coisas. E nesse momento eu não me recordo. Eu me lembro que eu ficava muito sozinho dentro de casa.
ficava sozinho, eu brincava, eu começava a usar a minha imaginação, pegar os brinquedos que eu tinha ali e eu formava a minha família, falava, o dia que eu tiver minha família, eu vou ter a minha profissão, eu vou ser um policial, eu vou ser um piloto da aeronáutica, coisa de criança, né? E eu me lembro que eu tinha o desejo de ter uma família, eu montava minha casa toda linda, eu falava, minha casa vai ser assim, eu vou ter o meu carro, eu vou ter isso, e eu sonhava com tudo aquilo. E às vezes a gente, por olhar a nossa realidade, a gente para de sonhar. Por isso que Jesus, ele nos instrui a sermos como crianças, porque a criança, na sua pureza, na sua verdade, ela não perde o desejo de sonhar. E quantas vezes, irmãos, nós estamos perdendo o desejo de sonhar porque julgamos que os nossos sonhos, eles são inatingíveis. Ou olhamos para os problemas e dizemos, os problemas eles são muito maiores do que a condição que nós temos de rompê-lo. Mas aqui, queridos, eu quero começar a dizer para você, não pare de sonhar, porque a sua condição, através da verdade que liberta, que é a palavra do Senhor, a verdade que liberta, que é o nome de Jesus, a verdade que liberta, que é a presença presente do Espírito Santo, ela pode mudar. Cabe a você crer nisso de todo o seu coração. Não fique imaginando que as coisas não vão melhorar, que as coisas não vão mudar. Sempre há uma oportunidade, quando nós entendemos que Jesus, se de fato Ele entrar na nossa vida, se de fato nós abrirmos o nosso coração para Ele, porque Jesus, Ele é a luz do mundo, e aquele que está em Jesus não anda em trevas. Então, se você perceber isso verdadeiramente, você vai entender que Jesus, Ele pode te libertar, porque Ele vai mostrar para onde você está indo, para onde você pode ir, e as bênçãos que podem ser concretizadas na sua vida. E, queridos, quando nós observamos toda essa complexidade de entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, a gente não pode abandonar a nossa trajetória, a nossa história. Contando um pouquinho desse testemunho, esse bate-papo abençoado com vocês e com o Espírito Santo, eu me lembro que nesse período, as brigas na minha casa se intensificaram. E quantas vezes, irmãos, minha mãe, coitada, por não ter sabedoria, ela me batia muito, me espancava muito. Eu cheguei a juntar minhas coisas e falei, eu vou virar menino de rua. E parece que Satanás, ele começava a falar, isso mesmo, vai embora, vai embora. E às vezes eu ouvia palavras assim tão duras, tão duras, tão duras, tão duras. E aqui, querido, você que tem um filho, tem uma filha, tome cuidado com as palavras que você vai utilizar contra ele ou contra ela. Eu sei que a correção ela precisa ser parte do seu ensinamento, da educação que você proporciona, mas muitas vezes nós usamos palavras duras que ferem muito mais do que trazem uma solução. E nós podemos gerar complexos que talvez aos olhos humanos eles sejam impossíveis de serem sanados. Quantas pessoas que vão para a prostituição, para o homossexualismo, por causa de uma palavra de maldição que foi lançada? Quantas pessoas são agredidas, quantas pessoas são acometidas até mesmo de doenças por causa de palavras de maldição, de abusos através de expressões verbais que podem causar um problema seríssimo na vida de qualquer ser humano. Eu sei que a vida ela sempre vai propor desafios. Eu sei que a vida sempre vai propor situações em que a gente vai se irritar e que a gente vai perder a paciência, mas sobretudo, use sempre palavras de bênção. Use sempre palavras de vitória. Profetize sobre a vida do teu filho, da tua família, que ele ou ela vai dar certo sim, em nome de Jesus. Nunca pense que não tem jeito para o teu filho, ou que o teu filho é um erro. Quantas vezes eu ouvi que minha mãe preferia ter uma menina? Quantas vezes eu ouvi que eu era imprestável? E como isso me machucava, irmãos? Como isso me machucava? Como isso me machucava? Lembrando aqui de alguns fatos, eu me senti assim, em determinado período, muito sozinho. E eu não sabia para onde ir, naquela solidão. E às vezes a gente tem aquele complexo, aquela estigma de rejeição. Quantas vezes a gente ia brincar e os coleguinhas te jogavam de lado, porque eu era o mais pobrezinho dos meus coleguinhas. E às vezes, por eu ter uma mente muito criativa, por ser sozinho, e quando eu propunha alguma brincadeira, os colegas
não aceitavam, porque sempre tinha o líder da brincadeira e ele não queria perder a popularidade. Eu me sentia sozinho. E às vezes ao longo da vida, se a gente não tratar isso, isso vai se repetindo. Isso vai se repetindo. E a gente tem que tomar muito cuidado para que os complexos do passado, os traumas do passado, eles não venham nos bloquear, eles não venham ser crenças que venham nos limitar a tomar posse daquilo que Deus determinou. Talvez você pense, pelo fato de na sua juventude ou de na sua infância você ter sido abusado, que você não vai ter uma família feliz ou abusada, que você ter sido agredido, que você também tenha que agredir. Eu quando eu era pequeno eu não tinha, então também eu não tenho que dar. Não, tem que tomar muito cuidado para que essas coisas não nos atrapalhem a ser bênção na nossa família, porque a família que Deus nos deu é bênção. E meu querido, adiante desse testemunho, as coisas estavam cada vez piores. Eu crescendo, chegando na adolescência, eu me recordo que eu comecei a buscar refúgio no funk. Muitos amigos que eu tenho até hoje, nada contra o funk, nada contra esses amigos, mas eu me recordo que a coisa começou a ficar muito complexa nesse momento. E alguns períodos ou meses antes de eu chegar nessa fase, que é a minha adolescência, meu pai havia falecido. E a morte do meu pai foi muito triste, porque meu pai e minha mãe eles estavam no ponto já de separarem. E todas as vezes eu tinha que ficar escutando. Com quem que você vai ficar? Você vai ficar com seu pai? Você vai ficar comigo? E aquilo para mim era muito tenso, viver aquela pressão psicológica todos os dias, tendo que escolher entre duas pessoas que eu amava muito. Mas infelizmente eu lembro que um belo dia a gente foi ao Carmo, na casa de uma tia muito querida, e estando lá, ficamos alguns dias. E eu me recordo que meu pai estava já adoecido, mas relativamente bem. E quando nós retornamos, meu pai estava de cama. E a cena que eu lembro, a última cena que eu lembro do meu pai, é de ver o meu tio e algumas pessoas carregando ele para o hospital. Ele muito magro, ele emagreceu num período de 3 dias, assim, de forma inexplicável. Aquilo realmente não foi natural. E meu pai foi levado às pressas para o hospital. E essa foi a última cena que eu tive do meu pai. Mas eu me recordo que alguns meses antes, ele já não estava com a sua cabeça, com a sua mente muito boa. Mas em determinado momento, ele teve um período de sanidade e ele me abraçou. E ele falava assim: meu filho, eu te amo. E ele me abraçava forte e eu, sem entender nada, ele dizia para mim: você é um escolhido. E meu pai, naquele momento, sem ele ter percebido, ele foi utilizado por Deus, usado por Deus, para profetizar na minha vida. Eu não entendi, mas aquilo ficou no meu coração. Eu comecei a perceber que Deus havia me criado para dar certo, não por saber quem era Deus. Hoje eu tenho esse entendimento, mas naquele período eu falei: peraí, alguém me chamou para dar certo. Eu estou aqui para dar certo, apesar da minha fé não ser mais uma fé ativa. E passando aquele processo, meu pai veio a falecer. E eu lembro que foi um momento muito tenso para mim, porque as pessoas, elas, ao me abordarem, normalmente elas diziam o seguinte: não chora não, agora você é o homem da casa. Não chora não, agora você tem que ajudar sua mãe. E eu tentava assimilar aquilo, eu com 13 anos de idade, e eu tentando ficar firme e me portar como um homem, e sentindo já uma falta muito grande, um vazio muito grande da presença do meu pai. E aquilo eu sei que, irmãos, mexeu muito com a minha cabeça. A perda do meu pai, eu tive que tentar ser muito forte, eu tive que tentar ser muito firme, eu tive que tentar de alguma forma ajudar. Eu me lembro que naquele período eu consegui trabalhar num bar que existia aqui em cima, do falecido Rogério, no bairro Esplanada, pai do meu grande amigo, pastor Rodrigo, que está lá em Barbacena, na Igreja do Brasil para Cristo. E eu me lembro que naquele período, irmãos, eu comecei a trabalhar naquele bar. E dali eu lembro que eu comecei a trabalhar no outro estabelecimento na Vila Caxias, vendendo sorvete.
E eu estava tentando dar meu dinheirinho, às vezes eu fazia alguns trabalhos com o meu tio na área de carpintaria, trabalhava de ajudante, mas muito novo. Então, desde novo, eu sempre trabalhei, sempre trabalhei. E em um determinado período, irmãos, as coisas elas começaram a até financeiramente melhorar, as coisas começaram a caminhar. Parece que muito daquela turbulência havia passado, pelo menos eu respirava porque não tinham mais as brigas, infelizmente devido a isso. Mas um belo dia eu tive uma notícia que foi muito ruim para mim e me fez, de uma certa forma, abrir os olhos espirituais. Eu descobri que o meu pai, ele era médium. E ele tentou, de alguma maneira, intervir num problema espiritual que uma pessoa estava passando. Eu me lembro que quando ele tenta intervir naquela situação, o espírito que estava na vida da senhora, que ele tentou ajudar espiritualmente, não me recordo qual foi o ato religioso que ele foi fazer naquele período, mas eu me lembro que quando ele tenta intervir na vida daquela mulher, os espíritos haviam se dirigido para ele, dito que se ele continuasse, quando aquela mulher fosse morrer, ele seria o próximo. E se ele continuasse a intervir, quando ela morresse, no outro dia ele morreria. E fatalmente, irmãos, tragicamente, isso aconteceu. Aquela senhora que meu pai ia ajudar, quando ela morre um dia, passa-se um dia, o meu pai também morre. O que eu quero colocar aqui? Muitas vezes nós estamos mexendo com um campo minado, onde nós julgamos que somos livres, mas na verdade nós somos escravos dos espíritos. E talvez tudo que você tem vivenciado hoje é porque você não se libertou totalmente. Ainda há uma escravidão espiritual que precisa ser quebrada, uma maldição espiritual que precisa ser quebrada na sua vida. Muitas vezes os problemas que você vem vivido no seu casamento, que você vem vivido na sua vida espiritual, são fruto de coisas que você vivenciou a tua vida inteira e você não teve ainda o discernimento para entender que isso está te prejudicando. Talvez você que está nos assistindo e faz parte de uma outra religião, e eu não estou aqui te criticando, mas talvez muitas coisas na sua vida não estão dando certo, é porque você pensa que é livre, não é, você é escravo de uma condição que te foi imposta, e pelo fato de você não conseguir ver com os seus olhos carnais, você julga ser livre, mas não é. Quem nos liberta é Cristo. A verdade, ela é o próprio Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não é pela obra social, não é pela cesta básica que você dá, não é pela arrecadação que você proporciona para os pobres que você irá para o céu. O único caminho para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. João 14:6 fala sobre isso. É ele que nos leva ao Pai. E muitas vezes nós temos vivido uma vida de escravidão porque nós ainda não abrimos o nosso coração totalmente para Deus. Mas, amados irmãos, e quando chega a minha adolescência, eu vivia num momentos muito turbulentos. Na escola, eu repetia muito de ano, repeti de ano, para vocês terem uma ideia, 3 vezes, na antiga quinta série, uma vez na sexta série, e no ensino médio posteriormente. Eu não tinha expectativa nenhuma com a escola, porque vendo a minha condição, eu não pensava que a minha vida ela poderia melhorar, vivendo numa casa de telha de amianto, sem embolso, em que com o tempo o chão já foi tendo um vermelhão, os embolsos eles foram chegando gradativamente, mas que ainda tinha suas limitações e suas dificuldades. Era nesse contexto que eu vivi, num contexto em que, quando a gente se reunia para brincar, o meu tio Antônio, que hoje é pastor, ele fazia alguns jogos de papelão, ele morava com a gente, ele fazia jogo de ludo de papelão, criava o dado de papelão, colocava cola para que fixasse aquele dadinho, quadradinho bonitinho, colocava arroz dentro, jogava, e a gente ficava ali para passar o tempo, porque nós não tínhamos acesso a uma TV. A primeira TV que nós tivemos foi uma TV preto e branco, e que você tinha que de vez em quando ficar dando uns tapas nelas para ver se ela funcionava direito. E esse foi o contexto que eu vim crescendo. Porém, isso foi melhorando, Deus foi cuidando, Deus foi abençoando, mesmo na nossa ignorância, Deus ele foi nos ajudando. E eu me recordo claramente que em determinado momento da nossa vida, as coisas elas foram melhorando ao ponto de que eu comecei a trabalhar mais, ganhar o meu dinheirinho, e tinha muitas dificuldades, porque muitas vezes eu era humilhado nos locais, por eu ser um menino muito quieto, muito simples, muito tímido.
muito na minha, muito introspecto, muito inseguro. Eu me recordo que eu tinha muita dificuldade. E para ganhar espaço eu comecei a me tornar uma pessoa muito agressiva. Eu coloquei no meu coração que eu não ia aceitar mais desaforo de ninguém. E todas as vezes que eu era provocado, eu partia para a agressividade, eu brigava. Chegou um período da minha vida, irmãos, que eu não queria saber se era 1, se era 10, se era 5. Aconteceu uma vez que me chamaram na porta da minha casa, após eu sair de um baile funk, após uma briga, que 2 pessoas vieram me agredir. Eu enfrentei as 2. Eu estava tão possesso de demônio naquele período, eu vou dizer para vocês com essas palavras, que eu derrubei 2 homens. 2 homens que eram muito mais fortes do que eu. E eu lembro que no outro dia, quando eles vieram na porta da minha casa, um até veio armado para me matar. Olha como Deus ele vai cuidando da gente. Por conta dessa agressividade que eu havia adquirido, por apanhar muito, por ouvir muitas palavras negativas e por não aceitar viver uma vida da maneira que eu vivia, por ser negro, por ser pobre, por viver daquela maneira que não mexia muito comigo. Eu estou abrindo aqui o meu coração para você. E muitas vezes eu usava a agressividade como uma válvula de escape. Como uma válvula de escape. E aquilo me atrapalhou muito, porque nesse período eu também comecei a encontrar bebida. E já estava fazendo planos para usar drogas. Eu comecei a jogar futebol em times amadores. E todas as vezes que eu ia, a gente fazia amizade com um, com o outro. E havia muita bebedeira, prostituição, muita coisa que não prestava, muita droga. E muitos amigos me ofereciam: vamos aí dar um teco, fuma um baseadinho, aquela coisa toda. E para a glória de Deus, irmãos, eu nunca fiz uso de droga. Por isso até que eu coloquei na descrição: eu nunca sou ex-nada. Porque eu nunca fui ex-nada. Porque eu nunca dei droga, nunca fiz nada extravagante. Estou contando um pouco do meu testemunho. Talvez você que está ouvindo, está se identificando, porque eu nunca tive nada de extraordinário, mas na verdade eu tinha um vazio existencial muito profundo no meu coração. Apesar de não me sentir uma pessoa triste, eu me sentia muito inseguro com algumas coisas. Eu era tímido, eu não sabia conversar, eu tinha medo de falar. Me achava muito feio, muito esquisito. Bonito eu não sou, né? Mas o Espírito Santo faz a gente ficar com um brilho diferente, né? E a Marisa, né, achou graça em mim, glória a Deus, minha esposa, que amo muito, meus filhos, são bênçãos. Eu lembro, queridos, que nesse período, 10 pessoas me cercaram e esse homem veio armado na minha porta para me matar. E veio com a pistola, eu não sabia, só que alguém havia ligado para a polícia. Quando gritaram, vem a polícia, e eu não recuei não. E eu fiquei, e eu me segurando, não vai, ficar ele gritando, ficar aí na barra da saia da mamãe, vem cá. Aquele monte de homem, gente com faca, gente com arma, e eu sem consciência do tamanho do problema que estava por vir. E eu comecei a me tornar uma pessoa muito agressiva, brigava no trabalho, quando a pessoa passava por cima de mim e falava alguma coisa que eu não gostava, eu já partia para a agressividade. E eu tinha uma filosofia: antes de alguém me dar uma, eu dou a primeira. Porque pelo menos se eu apanhar, eu dei a primeira. E era assim, eu jogava bola, eu ficava brigando com todo mundo. Então, eu me recordo que certa feita, até quando eu já estava na igreja, alguém chegou a dizer que Deus havia me dado muitos livramentos de morte. Eu ia morrer através de uma facada. E não era mentira, porque eu estava numa agressividade extrema. Não era mentira. E em um dado momento, irmãos, eu percebi que aquilo não era vida para mim. Aquilo não era vida para mim. E os meus relacionamentos, eles eram hiper conturbados. Quantas meninas eu magoei? Eu me arrependo muito disso. Porque eu poderia ter sido uma pessoa melhor. Mas eu não sabia. E digo que era falta de caráter, não era só falta de Jesus. Mas quando a gente quer Jesus, ele muda o nosso caráter. E eu me recordo, irmãos, que passando esse período em que eu estava me tornando uma pessoa agressiva, o meu tio ele começou a me convidar para ir à igreja com ele. Eu não acreditava muito em Deus, confesso para vocês, dado os resultados que eu já havia adquirido com Deus, eu julgava que Deus, ele, se existisse, ele não me amava. E eu comecei a ir, até comecei a gostar, achei bacana. Eu não queria me batizar naquele período, mas meus filhos fizeram batizar, eu não queria mesmo, estou falando a verdade aqui para vocês. Porque eu tinha na época 16 anos de idade, 15 para 16 anos, eu não me sentia apto para isso ainda. Eu não tinha ainda encontrado Jesus, gostava muito do que eu estava vivenciando, até queria e falava até de Deus para as pessoas, mas eu não estava apto para que pudesse me batizar naquele período, confesso que não.
E eu me lembro, irmãos, que naquele momento, um dia num culto, e um culto onde a presença de Deus estava notória, uma massiva presença do Senhor naquele lugar, e eu manifestei com um demônio. E até onde eu me lembro, porque nem tudo a gente lembra. E aí depois também as pessoas vão falando, não que eu me lembre necessariamente de tudo, mas até onde me contaram depois, esse demônio ele havia dito que nunca deixaria que eu me tornasse um obreiro, que eu me tornasse um pastor. Ele disse que mataria a mim e ao meu tio que havia me levado à igreja. Eu até às vezes brinco com meu tio que ele conta esse testemunho, eu falo, tio, e esse testemunho eu conto, porque é uma coisa que eu não me sinto nada confortável. Então você pensa bem, né? Já tinha um complexo de inferioridade muito grande, né? Já vivia uma vida de pobre, vamos colocar assim. Não sou rico hoje também não, tá, irmãos? Mas não tinha perspectiva nenhuma. E ainda, quando vou para a igreja, né, eu me senti muito envergonhado porque eu manifestei com um demônio. Né? Não é uma coisa muito confortável de se falar, mas é melhor você se manifestar e saber qual é o mal que está na sua vida do que você viver uma vida sem a presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente não percebe que é necessário essa libertação espiritual. E esse demônio falou através da minha boca, e as pessoas depois me disseram que eu não seria uma pessoa feliz, que eu não seria pastor. Como é que ele ia saber que eu ia ser pastor? Porque de alguma maneira ele já havia a marca da promessa de Deus na minha vida. Não me pergunte como, mas de alguma maneira ele já viu o potencial que Deus havia depositado em mim. Mas potencial não é aquilo que você fez, é aquilo que você pode fazer. E muitas vezes, pelo fato de você não ser liberto, não deixar o poder de Deus te libertar, não abrir mão do pecado, não entender que a vida é você negar a si mesmo e não ser egoísta, não pensar só em você, ser fiel nos seus dízimos, ser fiel nas suas ofertas, ser fiel à sua esposa, ser fiel à sua família, ser fiel à sua denominação, ser fiel aos princípios cristãos, ser fiel à palavra, ser fiel ao credo, porque o credo nada mais é do que uma confissão individual que vai, de alguma maneira, interferir no coletivo. Então a sua crença não é para você, não é o que você bota dentro de uma caixa e no momento que você quer, você precisa dela, você vai e tira, e depois quando não é conveniente para você, você coloca de novo, fecha e deixa guardadinho em algum lugar. Não, fé não é isso. Fé é quando eu me entrego totalmente, é quando eu sou transparente, é quando eu entendo que eu preciso mudar a minha vida, ainda que em meio a erros, que eu não fico me vitimizando, que eu não fico olhando as circunstâncias adversas, mas ainda que o diabo venha te subjugar, dizer que não vai acontecer. Deus é maior. Se eu estou aqui para testemunhar o que Jesus fez na minha vida, hoje, querido, eu posso dizer para você que Deus me transformou a minha história. Quantas vezes, amados irmãos, eu estava trabalhando no lugar e as pessoas chegavam para mim usadas pelo diabo, diziam, você não vai dar em nada, você não vai vencer, você é um empresário, você não serve para nada. Irmão, eu me sentia triste, mas quando eu entendi o poder de Deus, quando eu aceitei de fato a Jesus, eu entendi que maior era aquele que estava em mim, não por uma questão de afronta a qualquer pessoa, mas por entender que o poder da libertação, que o poder de Deus, ele pode transformar a história de um pecador, de um derrotado, de um ex-nada, de um ninguém, para mais que vencedor em Cristo Jesus, porque ele nos ama. Aleluia! Creia nisso. Oh, Hanamá, Sébia, Kandarai. Ele nos ama. E às vezes a gente fica pensando que Jesus ele não nos ama, que Jesus ele não nos quer. Não, querido. O que Jesus está fazendo é para que você seja liberto. Jesus ele está fazendo a faxina na casa. Às vezes você vai para o culto e louva aquele hino que é muito lindo. Ah, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, mas quando Jesus entra e quer fazer a faxina, quer limpar, a gente se tranca no quarto, falando, Jesus, não entra aqui não, aqui é meu. A gente quer deixar aquele quartinho só para a gente, para guardar os nossos pecados. E muitas vezes nós vivemos assim. Quantas pessoas têm um quartinho da bagunça na sua casa? Talvez você que está nos assistindo tenha aí na sua casa aquele quartinho da bagunça. Tem lá uma bicicleta velha, pensa aí. Tem lá
um pedaço de ferro que você disse que ia usar para alguma coisa, arame enferrujado, tem lá aquele vaso que você não usa para nada, tampa de vaso sanitário, tá faltando um pedaço porque quebrou, carrinho sem roda, ou um quartinho na sua casa aí que você guarda livro velho, caixa velha. Às vezes você abre a porta e tá aquele rato correndo. Por quê? Porque a gente quer guardar um quartinho e a gente fala exatamente assim, não, deixa aqui, porque quem guarda sempre tem. E digo para você, quem guarda algumas coisas que não deve sempre tem problema, sujeira, pecado. Dá a chave desse quarto da bagunça da mão de Jesus e deixe Jesus limpar a sua vida em todas as áreas que é possível. Ainda que você tenha que passar por um culto de libertação, por um processo de passe, mas não deixe Jesus do lado de fora desse quarto. Dê a chave nas mãos dele, porque ele é fiel e justo para transformar a tua história. Aleluia. Amados irmãos, e aqui nós vemos que Deus ele trabalhou na minha vida. Eu fiquei preocupado com aquilo. Mas o diabo é muito astuto. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas eles são mais prudentes que os filhos da luz. E eu me mudei para Petrópolis naquele período. No período que eu estava começando a caminhar na igreja, caminhar com Cristo. Mas eu ainda não havia tomado uma decisão firme. Eu vi muitas coisas erradas naquele momento e aquilo me afastou. Por isso que eu digo, querido, tem 5 passos para que você se desvie da presença de Deus. Primeiro, começar a ver falha em tudo e em todos. Quando a gente começa a ver falha no irmão, ver falha no pastor, ver falha na pessoa que não fez isso, que não visitou, primeiro passo para desviar é quando a gente começa a ver a falha. Segundo passo para a gente desviar é quando a gente começa a ver a falha e depois a gente começa a murmurar. A gente começa a ficar com o grupinho, contar o grupinho e começa a reclamar. E colocar aquele problema sem propor nenhuma solução. E automaticamente, como a gente vai se alimentando do que não presta, porque alguém vai sempre falar alguma coisa, porque a igreja tem problema, como na sua casa tem problema, como no seu trabalho tem problema, como na sua vida tem problema, como em qualquer lugar ou circunstância tem problema. Porém, quando você tem problema no trabalho, você para de trabalhar, vai embora para casa e nunca mais volta, ou pelo menos sai de uma empresa e nunca mais vai trabalhar, você não vai procurar outra não. Por que na igreja a gente tem que abandonar? Por que Jesus a gente tem que abandonar? Essa é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse. E aí vem um terceiro ponto que é super importante para que você se atente e não se afaste da presença de Deus. O terceiro ponto é o seguinte, é quando a gente para de ir até a presença de Deus. Não estou dizendo só ir à igreja, porque muitas vezes a gente vai até a igreja, mas não vai até a presença de Deus. Eu até postei algo hoje, que eu achei engraçado, uma frase que dizia assim, saudade de ficar mexendo no celular no culto, né, minha filha? Porque muitas pessoas vão para a igreja, irmãos, eu vejo isso. Entra no culto, somente de corpo presente, mas a adoração nunca atinge a sua alma e o seu espírito. Porque a cabeça está lá fora, no namorado, no noivo, no contatinho, no problema, na fofoca, em tudo. Então, por favor, se você vai assistir uma live, a primeira coisa que você vai fazer, especialmente nesses momentos que nós estamos vivenciando, se acomoda, se desliga de parente, de amigo. Ó, se tiver visita, fala agora, se você quiser assistir a live comigo, vamos assistir ao meu culto. Então, não deixe a sua vida se afastar de Deus, não. Não deixe a sua vida mudar para pior, porque todas as vezes que a gente se afasta de Deus, a nossa vida ela muda para pior. Eu vejo quantas pessoas boas Deus utilizou na minha vida para me aproximar dele. Eu não consigo entender como a gente ainda é tão ingrato a Deus em alguns aspectos. Irmãos, eu até não falei essa parte, mas voltando um pouquinho atrás, como Deus vem cuidando da gente em todos os aspectos. Eu me lembro que minha mãe, após ela perder o meu pai, ela se envolveu com outras pessoas, mas uma em especial que eu amo demais, que está no Senhor, eu tive a alegria de levá-lo a Cristo, foi meu padrasto Gilberto. Eu me lembro que o Gilberto foi uma pessoa que eu aprendi tanto com ele, um homem que também tinha sofrido tanto na vida, mas eu aprendi tanto com ele, era uma pessoa tão boa, tão mansa, tão prestativa, tão amável,
tão assim, entrelaçável, sabe? Que saudade que eu sinto de Gilberto. Gente, quantas pessoas boas Deus colocou na minha vida, irmão? Quantas pessoas boas passaram na minha trajetória e foram instrumentos de Deus. E a gente às vezes não reconhece isso, só olha os problemas, só reclama. Quantas vezes você ouviu uma palavra abençoada na igreja e agora não presta mais, agora seu pastor não presta mais, agora o irmão que te ganhou para Jesus, né? Entendo ganhar aqui entre aspas, não presta mais, porque até mesmo na minha vida, quando eu fui atingido por Jesus, várias pessoas pregaram para mim, várias. Meu tio pregava sempre para mim, eu brincava muito com ele. Eu me recordo que meu pai, sem ser cristão, ele falava que eu e meu irmão mais velho, Júlio, que está lá no Espírito Santo, o Espírito Santo, meu irmão, que eu amo de paixão, nós deveríamos procurar a presença de Deus e ir para a igreja. Ele falava muito comigo, Júlio é meu irmão, pai de pai. E o Júlio mesmo várias vezes pregou para mim quando ele se converteu a Cristo, está firme, graças a Deus, lá no Espírito Santo. E assim, muitas pessoas nessa trajetória foram plantando alguma coisa de Deus em mim, uns foram regando, mas quem dá o crescimento é Deus. E às vezes a gente reclama tanto das coisas sem perceber que Deus ele sempre tem trabalhado na nossa vida ao longo da nossa existência. E a gente vai se afastando de Deus, porque a gente só olha os problemas, só escuta o que não presta. O que Jesus te fez para você se afastar da presença dele? E aí vem um outro ponto. A gente para de buscar a Deus, para de se aproximar de Deus, e a gente começa a se aproximar de gente que não tem absolutamente nada de Deus. E aí, meu irmão, é um processo de declínio. Porque Deus manda Jonas ir para um lado e quando ele vai para o outro se aproxima de pessoas que não conheciam a Deus. Jonas ele só começou a descer. Ele desce para Tarsis, de Tarsis desce para dentro do navio, de dentro do navio ele desce para o porão do navio, do porão do navio ele desce para o mar porque foi jogado lá, porque ele era o culpado da tempestade, e de dentro do mar ele vai para o ventre do grande peixe. E é isso que acontece conosco, a gente vai para o fundo do poço, irmão. Se a gente começar a se aproximar de pessoas que não tem nada a ver com Deus. E foram aquelas pessoas que jogaram Jonas no mar. E ele teve que aceitar. E talvez o que está acontecendo com você hoje é isso. Você está vivenciando momentos assim, em que muitas vezes você está se distanciando de Deus. E está perdendo a conexão com Deus. Jesus ele não fez absolutamente nada para você. E há pessoas maravilhosas que estão nesse momento orando por você ainda que distante e você não valoriza. E se aproximando de gente que não, desculpe o termo, não presta. Gente que não quer nada com Jesus, até usa o rótulo de cristão, mas não tem nada de cristão. Gente que defende tudo, todos, defende político corrupto, defende todo mundo, mas não defende a causa do Evangelho. Sai fora, meu irmão. Deus tem coisa melhor para você. E o quinto ponto é quando a gente começa a racionalizar o pecado. É quando a gente começa a achar o pecado normal. Ah, é normal, Deus sabe, Deus entende. Querido, Deus não entende. Porque Jesus, ele morreu por você de braços abertos. Às vezes a gente cruza o braço e deixa o pecado ficar na nossa vida. A gente não faz mais nada. E não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer para você. E amados, indo para o final. E eu, ao me afastar em Petrópolis, eu comecei a ir para o mundo da bebida, não porque os meus avós não me aconselhavam, sempre me aconselhavam porque eu estava morando com eles. E aí, não que em Petrópolis também eu estava bebendo exacerbadamente, mas já comecei a sentir o desejo. E quando eu volto para Além Paraíba, devido a uma pneumonia, e ali eu quase morri, poucas pessoas sabem disso, eu fiquei internado alguns dias e eu virei pele e osso, irmão. Eu falei, eu tenho que voltar para minha cidade. Retomei os meus estudos aqui em Além Paraíba, porque lá eu estava estudando, porque eu fiz muitos amigos, grandes amigos em Petrópolis, mas eu não tinha força para a igreja. E o pior não foi isso. A vez que eu fui à igreja, porque eu não sabia que a igreja era, como deixava de ser. Por isso que é muito importante o acolhimento, irmão. Muitas pessoas não sabem como funciona uma igreja. Por mais que hoje ainda tenha esse esclarecimento, muitas pessoas ainda não sabem. E às vezes a gente tem sido muito mais uma ferramenta para colocar as pessoas para fora do que para dentro. Eu me recordo que eu fui numa determinada denominação que até aqui na nossa cidade eu frequentava. Quando eu ia com meu tio, né? Não era membro, era congregado, eu ia de vez em quando. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, ninguém me recebeu, as pessoas não estavam nem aí para mim, eles estavam fazendo uma reforma, já era mais de 9 horas da noite,
E a única coisa que eles queriam é que tivesse voluntário para poder ajudar na reforma. E eu, me sentindo vazio, precisando de oração, precisando de Deus, saí decepcionado de um lugar onde as pessoas tinham que estar falando do amor de Deus, simplesmente me ignoraram. Porque eu não tinha nada para oferecer, não tinha dinheiro, não tinha nada. E foi muito lamentável para mim, porque dali para frente, realmente, eu comecei a tomar uma certa aversão. Meu avô, ele era testemunho de Jeová naquela época, ele sempre me chamava, e eu falava, eu não quero saber desse negócio de religião mais não. E quando eu cheguei ali em Paraíba, crente, a minha vida só começou a andar para trás, não consegui emprego. E era um período um pouco melhor até do que nós temos hoje para trabalhar, mas eu não consegui emprego, tudo dando errado na minha vida, nos meus relacionamentos sempre dando para trás, né? Problemas de relacionamentos muito intensos. E aquilo era muito ruim para mim, porque eu que outrora, mesmo com todas as dificuldades, não me sentia uma pessoa triste, comecei a me sentir uma pessoa extremamente triste, e eu comecei a entrar numa crise muito profunda existencial. E eu me lembro que eu estava no início de uma depressão, eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu me recordo que às vezes eu colocava a mão, irmãos, numa tomada, a tomada estourava do nada, pegava fogo. Aconteceu da minha casa de quase 2 vezes eu colocar fogo na casa. Teve um dia que eu fui escutar o som, botei a mão, o som, pum, estourou. Tudo dando errado, andando para trás. Tudo. Da minha vida financeira, os meus relacionamentos, comecei a ficar endividado, adquiri uma dívida de quase 10 vezes mais do que eu ganhava na época, e aquilo começou a fazer com que a depressão começasse a se apossar de mim. Hoje eu sei que era depressão, na época eu não sabia. Então eu ficava só dentro do quarto, deitado, não tinha vontade de nada, minha mãe preocupada comigo naquele período. E aí eu me recordo que um dia mais um amigo me chamou para a igreja, eu falei, um dia eu vou. Mas aquilo ficou plantado no meu coração. E curiosamente tinha sido alguém que certa feita eu havia pregado para ele quando eu frequentava a igreja. Mas já tinha esquecido daquilo tudo. E minha vida é uma vida de derrota. Aquela mesma agressividade sempre, envolvendo em briga em bailes, em briga nas gangues, né, nas facções de bairros. Né. Eu sempre estava envolvido bem naquela bagunçada, tanto que eu comecei a falar, olha, eu tenho que me afastar disso, já sabendo que alguma coisa ruim poderia acontecer. Mas um belo dia, eu estava sentado na praça aqui da Esplanada, e um amigo, o Léo, infelizmente hoje, infelizmente não posso nem citar isso porque eu não tenho certeza, mas eu sei que um período ele ficou até afastado, acredito que hoje até tenha voltado. Acredito que felizmente hoje ele está na presença de Deus. E eu me recordo que ele convidou um amigo que estava do meu lado, o Toti, um amigo de infância, né, que a gente se conhece desde garoto. O Toti está morando em outra cidade hoje. E ele disse o seguinte, Toti, vão comigo na igreja. Ele nem me convidou, porque ele sempre me convidava e eu dizia não. E aí aquele dia, eu e o Toti, minutos antes havíamos combinado de sairmos. E já havia uns meses que eu tinha parado de beber. Porque havia períodos, irmãos, que eu estava indo para baile, além de brigar, eu estava fazendo vergonha, vomitava no meio do baile, caía no meio da rua, sabe? Aquele ano, eu lembro que eu terminei meu segundo ensino médio, olha, por Deus mesmo, porque quando eu falei que ia parar de estudar, eu falei, não vai parar nada. Pegou a vassoura e falou, você parar, você vai saber como te arrumar. Obrigado, mãe. Glória a Deus por isso. E eu me recordo que minha vida só andava para trás e tudo dando errado, repetindo para vocês. E o Léo me chama, o colega falou, um dia eu vou, quem sabe? E aí eu me viro pro Léo e falo, Léo, hoje eu vou com você. Ele riu, ele não acreditou. Não falou, eu vou. E o Toti olhou pra minha casa e falou, tinha combinado comigo pra rua, falou, hoje eu vou. Irmãos, aquele dia eu saí determinado. Hoje eu quero saber se esse Deus existe. Aquele dia eu fiz um desafio com Deus. E eu te convido a sempre fazer um desafio de fé, com toda a sinceridade do seu coração. Não é para colocar Deus contra a parede, mas é para você fazer prova e ver que Deus é bom. Eu me recordo que eu saí de casa, eu vivendo um momento sentimental muito ruim, muito difícil, muito complicado. Eu me recordo que uns meses atrás, irmãos, só lembrando, eu tentei tirar minha vida, eu fui na ponte do porto, eu ia pular daqui. Os meus amigos que não deixaram, que me levaram para casa.
Até um grande amigo, Gleuto, que eu cito aqui, hoje membro da Igreja Batista Nacional, ele estava junto comigo, a gente foi para um carnaval, e eu enchi a cara, e eu queria me matar, porque eu não via mais sentido na vida. E o Eliseu também estava junto, é um grande amigo que hoje também é metodista. Eles não permitiram que eu tirasse a minha vida naquele momento, me levaram para casa. E eu tentei tirar minha vida, acredito nisso. E aí, vindo à frente, eu falei, não, eu não posso ficar assim. E um dia eu conto o restante do testemunho para vocês, porque tem muita coisa aí. E eu me lembro que naquele dia eu fui para a igreja. E eu pensando, meu Deus não, né? Porque eu não conhecia Deus, eu disse assim, Senhor, se tu existe, porque todo mundo está falando que você está aqui, Jesus está aqui, toda hora você estava, né? Jesus está passando por aqui, irmão. Eu falava, não estou vendo, ficava assim, cadê Jesus? Eu não estou vendo. Cadê esse Jesus? E eu me lembro que uma certa feita eu disse a Jesus naquele dia, falei, Jesus, se você está aqui, se é Deus, igual todo mundo fala comigo agora, por tudo que é mais sagrado, pela minha salvação. Quando eu acabei de pensar isso, porque eu falei comigo mesmo, em pensamento. O Léo que estava do meu lado, ele falou assim, me chamava de Teco, né? Me chama, somos amigos. Ele chegou para mim e falou assim, ô Teco, você já leu a Bíblia alguma vez? A gente no meio do culto. Eu falei, não, nunca li não. Toma aí. Se você ler, Deus vai falar contigo. Irmãos, eu lembro que eu abri. Eu estava vivendo um momento sentimental muito complicado, um relacionamento muito conturbado, e o texto que caiu foi assim, filho meu, atenta para a minha sabedoria e para o meu conhecimento, porque os lábios da mulher impura destilam favos de mel, mas os seus caminhos são caminhos de morte. Sintetizando o texto parafraseado diz assim, afaste-se da porta da casa dela. E a primeira pergunta que eu havia feito para Deus, quando eu cheguei naquele templo era, Senhor, eu volto para minha ex-namorada? E Deus havia dito para mim, não precisa ninguém profetizar, ninguém dizer que o João vai casar com a Joaquina. Deus falou comigo que não era. E curiosamente, quando eu insisti em voltar, só problema. Mas aí é para o outro testemunho que eu vou contar para vocês numa segunda oportunidade. Eu me recordo, irmãos, que naquele momento, quando tudo estava dando errado, tudo dando errado, e Deus falou comigo, eu falei, ué, mas eu perguntei isso para Deus, era aí que eu estava querendo saber. Antes do culto acabar, eu saí do banco, fui lá na frente, eu quero aceitar Jesus. Foi na Igreja Brasil para Cristo que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu me recordo que naquele dia, quando eu volto para casa, e eu me despeço do meu amigo, Deus foi falando comigo quantos livramentos Ele havia me dado. Eu vim andando, irmãos, e as lágrimas elas corriam dos meus olhos. E eu comecei a ver ao longo da minha trajetória, como essa história que eu falo com vocês, o quanto Deus Ele cuidava de mim. Todos os dias que Deus cuidou de mim, os livramentos de morte que Ele me deu, Deus começou a mostrar, como se fosse um filme passando à minha frente, que naquela briga era para eu ter morrido, que quando eu estava lá naquele centro de macumba, que um dia pegou fogo, era para eu ter morrido, que era aquela ponte, foi Ele que não deixou ir, os anjos do Senhor me seguraram para que eu não morresse naquele momento. E deu tempo daquelas pessoas chegarem para me resgatar. Quantos livramentos Deus me deu quando eu viajava para ir para casa de namorada em outra cidade, chegava no meio de um baile funk, terminando briga para tudo quanto é lado, gente dando tiro, Deus me dava livramento. E quantas vezes eu não percebi isso, irmãos? E quantas vezes eu não percebi isso? Nesse momento Deus tem te dado livramento, irmãos. E quando eu chego aonde eu moro hoje, no beco da minha casa, eu em prantos, eu me recordo, irmãos, como se fosse hoje. Orialabá, semecanto e de calabás. Que naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus me toca, irmãos, de uma forma tão intensa. Eu sentia como se fosse um vento que atravessava o meu corpo. Não somente eu sentia na minha pele, mas eu sentia como se aquilo pudesse atravessar a minha alma, o meu corpo, uma sensação de robustez como eu nunca tive antes. Eu me senti o único ser humano da terra naquele momento. Eu ouvi Deus falar comigo, irmãos, que Ele me amava, que Ele sempre cuidou de mim,
que Ele sempre esteve comigo. E esse mesmo Deus que quer te dar uma experiência com Ele. Deus me tocou de uma maneira tão poderosa, tão grandiosa, irmãos, que eu caí, assim como Ezequiel, assim como João, na presença de Deus, Deus falando comigo, que presença, coisa maravilhosa. Olha lá, Bacébia, para que naquele momento eu me levantasse como um novo homem. Porque muitas vezes a gente fica procurando movimento, reteté, um monte de coisa, cai no chão, mas levanta do mesmo jeito, querido, independentemente de cair ou não. Mas quando você estiver na presença de Deus, não saia do mesmo jeito que você entrou. Porque Jesus, Ele quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa trajetória. E hoje, irmãos, para finalizar esse testemunho, partindo dali, Deus começou a colocar no meu coração a ousadia. E eu disse que toda palavra de maldição estava quebrada na minha vida. E eu comecei a estudar teologia. E ao estudar teologia, eu me tornei professor no seminário. E posteriormente eu comecei a fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. E naquele mesmo período eu comecei a fazer uma outra faculdade de teologia. Eu estava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. E quando eu encerrei essa faculdade de teologia, naquele período eu também havia terminado a faculdade de tecnologia, que eu havia me formado pela faculdade Unitins, pela Universidade de Tocantins. Eu me lembro que, oh Deus, eu já estava ingressando no ministério naquele período. E foi muito bom, as coisas começaram a caminhar, as coisas começaram a encaixar, minha vida financeira começou a mudar, eu comecei a pagar minhas dívidas, todas as coisas começaram a ter um direcionamento. E antes disso eu conheci a minha esposa, né, porque Deus havia me feito uma promessa, que Ele não me daria uma namorada, que Ele me daria uma família, que Ele me daria uma esposa. Louvado seja Deus pela família que eu tenho hoje. Depois vou até, para quem não conhece, postar uma foto daqui a pouquinho da minha família. E as coisas foram acontecendo, irmãos, as coisas foram se movendo. E para resumir, para alguém que era chamado de imprestável, tá? E até vocês me perdoem, irmão, com toda sinceridade no meu coração, eu não sou bom para contar testemunho, não sou mesmo. Mas eu me lembro que alguém que era constantemente chamado de imprestável, de inútil, que não ia dar em nada. Hoje em dia, eu sou professor, trabalho tanto no estado de Minas quanto no município da minha cidade, né? Presto serviço como professor municipal da minha cidade hoje, atualmente. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria na área de educação. Hoje também sou psicoterapeuta, não atuo nessa área como psicoterapeuta clínico, mas eu sou teórico e uso muito nas minhas sessões de aconselhamento. E também eu posso dizer, queridos, assim, com muita alegria, sem vaidade no meu coração, né, que depois disso tudo eu fiz um mestrado intracorpus em teologia, fiz 3 pós-graduações, né, 2 na área de educação, especificamente falando na área de docência do ensino superior, outra pós-graduação na área de teologia, na área do ensino religioso. Também sou formado em letras em inglês. I am very happy. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Glory. Oh, aleluia. Oh, glória. Sou muito feliz, queridos. Hoje eu sou um camarada assim, muito feliz. E eu, sabe, sempre quis ser professor, sempre quis ter uma formação. Desculpa eu me perder um pouquinho, porque assim, eu estou muito emocionado, irmãos, porque a gente vê o carinho e o cuidado de Deus para conosco, né, hoje, para a glória de Deus. Trabalho nessas áreas como consultor, já fui apresentador de televisão, fiz um programa de televisão durante 1 ano na Hiper TV, sabe, recebo muitos convites, né, até mesmo para estar em outras emissoras, podendo estar ali nos apresentando. Fiquei muito feliz, né, agradeço muito a Alexandre que nos fez o convite de um dia estar ali ministrando na Rede Super, na Lagoinha. Todos conhecem o potencial que há e eu glorifico a Deus por isso, porque Deus, Ele foi maravilhoso na minha vida,
faço um programa de rádio hoje chamado Superação, que era o mesmo nome do programa de TV naquele período. Eu sou pastor de uma igreja que Deus nos confiou, né, da Igreja Batista Ágape, aqui no bairro Santa Marta 2, num rebanho maravilhoso que Deus nos deu para cuidar. E eu tenho também a alegria de dizer que eu tenho uma família linda, tenho muitos amigos, para a glória de Deus, né? Pessoas que a gente sabe que nos amam, pessoas que têm um carinho por nós, um apreço, é recíproca, é verdadeira. Hoje, irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus pelas conquistas que Ele me deu. Deus nos deu uma casa, nos deu um veículo bom para andar, né? Nossos filhos estudam, graças a Deus, em boa escola. Um a gente colocou na rede municipal para ser mais perto, até por questão de custos, né? Durante esse momento, no outro estudo de escola particular. São duas bênçãos, dois meninos maravilhosos com promessas de Deus. Estou colocando para vocês o que Deus ele fez na nossa vida. Não é para me engrandecer, não é para me envaidecer. Então, queridos, hoje eu tenho uma boa formação teológica, tenho uma boa formação acadêmica, no sentido não só da área de educação, mas também da área de tecnologia. Tenho a minha empresa de consultoria, de prestação de serviço, o nosso curso de capacitação, para a glória de Deus. Tudo isso o Senhor nos proporcionou. Tem dinheiro? Tem não, mas não tem não. Mas eu glorifico a Deus. E um dia eu vou contar um pouquinho mais da minha trajetória para vocês, caso vocês queiram ouvir. E por que eu estou colocando isso? Porque se você está pensando em desistir, meu irmão, Deus ele mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Comece a orar por alguém. Comece a orar por você. Independentemente de qualquer coisa, ore. Porque Deus ele vai mudar a sua história. Porque quando eu me tornei uma pessoa de oração, Deus mudou a minha história. Ele me tornou mais que vencedor. De ex-nada a pastor, professor, a terapeuta. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Falo isso tudo para a glória de Deus, irmãos. Porque hoje o meu prazer é estudar. Para quem não tinha perspectiva nenhuma, hoje o meu prazer é sentar aqui, conforme os irmãos podem ver, nesse local abençoado que eu tenho aqui, ó, pegar os meus livros, até brinco com os meus amigos pastores, né, as minhas heresias, e estudar, sabe? Tá aqui. E tem ali também a nossa videoteca, tá vendo preto ali? Tem os vídeos de estudos, enfim, nosso culto nós estamos inscritos. Esse é meu prazer. Isso aqui é a sala do profeta. Eu lá, chefe, eu consagro essa sala a Deus. Isso aqui é um lugar de adoração. Tem o seu quartinho do profeta. Tem o seu lugar de adoração. Eu quero orar por você nesse momento. E numa próxima oportunidade nós estaremos falando a parte 2 do nosso testemunho para edificar a tua fé. Deus fez milagre. Eu era um ex-nada. Hoje eu sou filho de Deus. Pai, eu oro pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, ou que posteriormente vão nos assistir, independentemente da plataforma. Eu abençoo em nome de Jesus, declaro, Deus, a libertação, a salvação, porque assim como a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu declaro sobre a vida desse homem e dessa mulher, que hoje ele é livre, ela é livre pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que esse testemunho possa atingir muitas pessoas, possa edificar muitas vidas, libertar muitas vidas, Pai. E que muitas pessoas que não têm mais sonhos, que perderam a alegria, que têm um vazio no seu coração, possam ser atingidas pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro um novo tempo na sua vida, um tempo de libertação, um tempo de graça, um tempo de poder, um tempo de glória, um tempo de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, se você precisar dos nossos serviços, tanto ministeriais quanto profissionais, nos procure. Se você, de repente, quer passar por uma avaliação terapêutica, eu não vou te atender, até mesmo porque hoje eu não estou clinicando, tá? De repente você que está nos assistindo, eu não posso atender pessoas que são da minha denominação, não posso atender pessoas que são da minha família, não posso atender pessoas que são conhecidas. Mas se você souber de alguém que nós não temos contato, se eu não puder assistir essa pessoa, a gente consegue alguém também com um preço muito popular para ajudar. E eu me coloco à disposição para te ajudar, para a gente conversar, para a gente fazer algumas sessões, talvez, quem sabe, de coach, estarmos orando juntos se você quiser um aconselhamento pastoral, enfim, o que for necessário para você, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade, a gente está à disposição para te ajudar. Não desista. Deus ele não desistiu de você. Uma exclusão. Porque o incomparável amor de Deus está sobre nós. Amém?
Até a próxima. E aqui eu vou colocar uma fotinha da minha família para você conhecer. Mostro o santo para você aí. Minha querida, que bom ver você aqui. Não passe esse vídeo. Essas aí são minhas bênçãos, irmãos. Marisa, minha esposa, minha amada esposa, meu filho João Pedro, mais velho, meu primogênito, e o meu João Mateus, que ontem fez 6 aninhos. E o João Mateus, essa semana, me proporcionou assim, uma alegria muito grande, porque ele diz: pai, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Da mesma forma que o João Pedro fez alguns anos atrás, quando tinha mais ou menos a mesma idade do João Mateus, né? Louvado seja Deus, não tem coisa melhor. Eu tive a oportunidade de batizar o meu filho João Pedro, né, num dos batismos que nós tivemos aqui no nosso primeiro batismo, e foi muito lindo, foi maravilhoso. E eu fico muito feliz com essa oportunidade, irmãos. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Mais uma vez aí, minha família, fique com Deus, que o grande amor de Deus, né, nosso eterno Pai, e a graça dele possa te assistir juntamente com as consolações do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.